Pai do Senhor Jesus, eu sou o Pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e eu estou aqui para mais um vídeo de conteúdo aqui no canal, falando acerca da Palavra de Deus. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para o seu coração. Se você puder, acompanha, mas antes da gente ir para o conteúdo, você que acompanha esse canal e ainda não é inscrito, se você puder, se inscreva aí para me ajudar. Deixe seu like também, curta o vídeo do canal para me fortalecer aí nessa obra de evangelismo através deste canal, tá bom? Você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você puder, compartilhe também o vídeo para me ajudar. E vamos lá para o conteúdo do vídeo. Hoje eu quero deixar um texto da Palavra de Deus bem conhecido, praticamente o texto mais conhecido da Palavra de Deus, mas eu não quero deixar somente o versículo que todo mundo já conhece, que eu quero ler aqui em João 3, o 16, que é um texto muito conhecido, mas eu quero ler um pouquinho mais do contexto para a gente ter uma melhor compreensão da mensagem de Deus através desse texto. Então olha só, João capítulo 3 e o versículo 16, eu vou ler do 16 até o 19. Se você puder, acompanhar a palavra de Deus. Eu gosto que você acompanhe porque eu creio que assim é um incentivo a mais para você poder ler a palavra do Senhor. Então olha só, João capítulo 3, o versículo 16 diz assim, é um texto muito conhecido, né? Vamos lá. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o 19 eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o texto inicial é o texto mais conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto que faz uma referência ao amor de Deus, é um texto que faz referência à consequência desse amor nas nossas vidas, traz redenção e gera vida eterna, e isso é maravilhoso, é extraordinário, mas o texto em si e o contexto não se baseia só nisso, porque a mesma importância que Jesus dá para explicar acerca da salvação, da vida eterna e do amor de Deus, nesse mesmo contexto ele também dá uma extrema importância para a condição da condenação. E eu acho que entender a salvação sem entender a condenação é um erro muito grande. E Jesus ele sempre pregava tanto acerca da vida eterna e da salvação como também da condenação, porque nós como seres humanos precisamos entender isso. E por experiência própria e por experiência de pregação e de ministério, eu posso dizer que o que converte o homem de verdade não é saber do amor de Deus simplesmente, mas é saber da consequência que os nossos pecados têm e do peso da palavra da condenação, porque a salvação é justamente isso, é o amor de Deus sendo derramado para que todo aquele que nele crê não pereça. Por quê? Porque o homem já está em uma rota de condenação de maneira natural. A palavra de Deus fala que todos os homens pecaram, e a palavra de Deus também vai declarar que o salário do pecado é a morte, mas esse texto dá um destaque para a condenação e fala dela de um jeito muito interessante. A palavra de Deus no 19 vai falar assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse texto aqui é importante a gente entender e é importante a gente meditar. Eu vou falar de maneira bem breve e depois você medita de maneira mais profunda nele. Mas olha que coisa interessante, a palavra de Deus vai dizer que a condenação é que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é Jesus. Ele declara isso lá em João 8:12. Ele vai declarar assim, Jesus fala, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, em João capítulo 8, versículo 12, ele vai falar que ele é a luz. Então, quando lá em João 3, em João 3,19, ele declara, né, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Essa referência da luz é Jesus. Então Jesus veio ao mundo
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E essa definição, a palavra de Deus vai declarar que essa definição é a condenação. E o que isso significa? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se Jesus ele é a luz, né? Então o que é as trevas? As trevas aqui nesse texto não está falando do inferno, mas as trevas está falando justamente dessa vida longe da luz. E o que nos afasta da luz é o pecado. A palavra de Deus vai falar lá em Isaías que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos também não estão agravados para que não possa ouvir, mas ele vai falar assim, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Ele vai falar, os vossos pecados vos afastam do Senhor. Então o que é as trevas? As trevas é justamente uma vida de pecado, e a gente tem que entender isso, que os pecados que a gente comete nos levam a se afastar da luz e a viver em trevas. Só que o pior de tudo isso é a resolução que a palavra de Deus dá, que diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens amaram mais a condição de viver uma vida pecaminosa do que viver uma vida santa com Cristo. Isso é uma verdade explícita, é uma coisa que a gente não precisa estudar muito para perceber, não precisa ser cheio do Espírito Santo para entender isso. A gente, de maneira muito fácil, vai conseguir compreender isso no decorrer da evolução humana. A gente vai ver que os homens, eles têm essa tendência, pela natureza pecaminosa de cada um, a se dobrar mais para as obras das trevas, as obras do pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Mas o mais perigoso é o termo que a palavra de Deus usa. Ela fala assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E essa condição de amar emprega ali a condição que o homem se dedica, o homem se dá, o homem realmente se delicia nos seus pecados. E é justamente essa condição que gera condenação no homem, é quando o homem passa a amar mais as trevas do que a luz. Então a gente tem que vigiar bastante nesse sentido. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que há dois caminhos, né? Um caminho estreito e um caminho largo. E justamente o caminho estreito é um caminho de compromisso com Deus, é um caminho de restrições acerca das nossas vontades. Por quê? Porque, irmão, as nossas vontades, muitas das vezes, e praticamente em todas as vezes, vai compactuar mais com os pecados que a gente comete do que a santidade de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, eu acho que esse é o exercício de fé primordial para a gente conseguir viver uma fé genuína, e a fé que Deus espera da gente. Que se a condenação é amar mais as trevas do que a luz, então se preservar para a vida eterna requer que a gente faça justamente o caminho oposto e ame mais a luz do que as trevas, que é uma coisa que não é uma coisa fácil de se fazer. Na nossa condição humana, no mundo que a gente vive hoje, e como as coisas estão tão banais acerca de pecado hoje, a gente realmente, para viver em santidade, para demonstrar um amor pela luz que é Jesus, a gente tem que se empregar bastante, a gente tem que se esforçar bastante, mas é uma coisa que sempre vai valer muito a pena amar mais a luz do que as trevas, viver diante de Deus, e assim como ele declarou, eu sou a luz, aquele que me segue não andará em trevas. Então a gente tem que colocar isso em prática na nossa vida e entender a importância dessa palavra. A condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e a gente tem que vigiar. Por quê? Porque se a gente não pôr limitações em certos aspectos da nossa vida, a gente começa a amar as trevas sem nem perceber. A gente começa a achar alguns conceitos que a gente sabe que desagrada a Deus normal, coisa cotidiana, coisa da vida, e quando a gente menos percebe, a gente já está praticamente amando mais as trevas do que a luz. Então eu quero deixar esse vídeo para despertar sua fé. Tome cuidado, medite as obras que você mais tem se dedicado e o que você mais tem ali se esforçado para praticar. Viver na luz não é fácil, mas é extremamente gratificante, e é uma recompensa eterna esperando a nossa alma se a gente continuar seguindo a luz que é Jesus. Ele é a luz. Palavra de Deus, mais uma vez eu quero declarar, ele diz, essa é a condenação, que os homens amaram mais as trevas. Então Deus, ele nos dá uma oportunidade todos os dias de
demonstrar mais amor pela luz que é Jesus. Isso vai mudar a nossa vida, isso vai garantir para nós a salvação da nossa alma. Então que a gente não venha se encaixar nessa parcela de pessoas que acabam amando mais as trevas. Vamos se esforçar em Deus e pedir a ajuda de Jesus para conseguir amar mais a luz, amém? Esse é o texto que eu queria compartilhar. Espero que Deus venha despertar a sua fé, o seu coração, e venha fazer o seu coração arder de amor pela luz, né? E que a gente venha conseguir rejeitar cada vez mais e mais as obras das trevas, amém? Eu quero terminar esse vídeo deixando uma esperança para o seu coração. A gente tem que andar em luz para que a gente possa alcançar a vida eterna. Então vamos se esforçar para que a gente possa se encontrar lá na glória, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje. Espero que venha te fortalecer, te abençoar. Se você puder, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Que Deus te abençoe.